18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6:01, você no melhor Mix do Brasil. Boa noite, vamos juntos a partir de agora até as 7 da noite. Tudo pronto, tudo certinho para mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior, e ela, Karime Leão. Boa noite, muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. A gente já começa agradecendo a sua companhia e para você também que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje é sexta-feira. O governo do Amazonas destina apenas 0,01% dos recursos da segurança pública no Amazonas para o Departamento de Informação e Inteligência. Escrivães e investigadores da Polícia Civil conseguem na Justiça que o governo do Amazonas faça as promoções das categorias. IBAMA emite licença ambiental para a reconstrução de trecho da BR-319 que está intrafegável há mais de uma década. E a decisão divide opiniões entre entusiastas da estrada e ambientalistas. 6:03. Você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é sexta-feira, 29 de julho de 2022, finalizando uma semana e finalizando mais um mês também, né, Karime? Acabou julho. Bye, bye, julho. Daqui a pouquinho estamos em agosto. Até às 7 da noite, os destaques do dia para você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. A crise da violência no Amazonas, com o aumento de assaltos, arrastões e até assassinatos, são notícias praticamente diárias. Já falamos aqui no 18 horas com especialistas que apontam sempre que esse cenário é resultado da falta de programa de governo para a segurança e até a falta de investimento. Agora, dados do Portal da Transparência do Estado revelam que o Departamento de Informação e Inteligência recebeu apenas 0,01% dos recursos da segurança pública no Amazonas, Karime. Carlão, isso representa apenas R$204 mil investidos em inteligência e informação este ano. O valor é muito menor do que os gastos, por exemplo, com propaganda do governador Wilson Lima, área que recebe maior atenção deste governo. Só para a gente ter uma ideia, só este ano teve um orçamento inicial de R$82 milhões. Para a gente ver a diferença, né, de prioridade. O governo separa 204 mil para a inteligência, para a segurança pública e para a propaganda, R$204 mil. A repórter Odinea Araújo tem mais detalhes sobre esse levantamento. Vamos acompanhar. O que teve de gastos com propaganda faltou no setor de inteligência e informação no atual governo do Amazonas. Para se ter noção, o governo do estado já empenhou R$1,6 bilhão na função de segurança pública do Amazonas esse ano. Isso até essa quinta-feira, dia 28, e só investiu R$204 mil em informação e inteligência, o que significa apenas 0,01% do total. Os números são do Portal da Transparência do Estado. Até mesmo a dotação orçamentária para inteligência esse ano é insignificante, apenas R$392 mil. Para o ex-secretário de Segurança Pública, Coronel Amadeu Soares, o investimento em inteligência é vergonhoso diante da importância do setor, que é o responsável por orientar o governo na tomada de decisão mais adequada para a preservação da segurança do Estado. Isso daí só é a resposta, a evidência, a clareza com dados oficiais, que não restam dúvida nenhuma de que, de fato, a segurança pública está num voo cego. Ela não tem rumo, não tem planejamento, não tem nada que mostre que ela está tentando diminuir a violência e a criminalidade no estado do Amazonas. Porque quando você, de 1,6 bilhão, você investe 200 mil, ou seja, 0,01 em inteligência, significa que o piloto está completamente cego e o destino desse avião é o chão. Enquanto apenas R$204 mil são investidos em informação e inteligência, os gastos com propaganda de Wilson Lima esse ano estão previstos em mais de R$82 milhões. Mas se forem somados todos os gastos com comunicação do governo durante a gestão de Wilson Lima, esse valor salta para
467 milhões de reais. Para Amadeu Soares, aí está a explicação para que o Amazonas ocupe o primeiro lugar em crimes violentos do país. O conhecimento produzido por intermédio da inteligência de segurança pública tem papel significativo na prevenção criminal, especialmente porque é esse setor que detecta aspectos ocultos que seriam de difícil percepção pela investigação tradicional. O ex-secretário de Segurança do Amazonas, que também é especialista na área, Amadeu Soares, diz ainda que todo esse descaso em inteligência levou o governo do estado a adotar ações em segurança que acabaram virando chacota e memes na internet. Nós estamos, de fato, em mãos extremamente amadoras. Eu não me admiro, porque é como se o Pink e o Cérebro estivessem comandando a segurança pública, o Homem-Placa, a Polícia Militar, e o Chuck e a Peppa Pig, a Polícia Civil. Estamos entregues nas mãos de ninguém. A gestão do governador Wilson Lima aumentou em 2,2% as despesas na função segurança pública entre 2020 e 2021, mas reduziu os gastos na subfunção de inteligência em 61,6%, segundo os números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Enquanto isso, os números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontaram o Amazonas como o estado brasileiro com o maior crescimento na taxa de mortes violentas intencionais entre 2020 e 2021. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, nós temos falado aqui no 18 horas sobre a situação dos investigadores e escrivães da Polícia Civil que cobram do governo Wilson Lima o pagamento de direitos trabalhistas. Eles chegaram a declarar greve para pressionar esse pagamento, mas o governo entrou na justiça e impediu o movimento. Carlão, isso porque, de acordo com os policiais, o governo do Amazonas não oferece condições para o trabalho. Isso porque eles sempre precisam dar um jeito e até tiram do próprio bolso para não deixar a população sem atendimento. Para a gente ter uma ideia, segundo eles, alguns setores não têm nem computador. Bom, e com a categoria não conseguiu acordo com o governador Wilson Lima, eles deflagraram a Operação Cumpra-se a Lei, cumprindo somente as funções designadas por lei. Karime, olha só, a operação completou esta semana 20 dias e a resposta do governo do Amazonas sobre o assunto continuou a mesma, um silêncio total. Vou só lembrar aqui, Karime, que esses profissionais estão cobrando o que está garantido por lei, ou seja, tem que ser cumprido. São direitos trabalhistas, né, Carlão? Bom, e depois que o governador Wilson Lima conseguiu, na justiça, impedir a greve desses policiais, agora eles conseguiram também, judicialmente, obrigar que o governo do Amazonas efetive algumas pessoas que não estavam ganhando promoções há muito tempo. Olha só, a informação foi dada hoje em primeira mão para o programa 18 horas e foi pelo investigador James Figueiredo, um dos líderes desse movimento. Nós vamos acompanhar mais informações sobre o assunto agora com Rodrigo Soares. Após terem o direito de greve negado na justiça, os escrivães e investigadores da polícia, que lutam pelo pagamento da última parcela do escalonamento das categorias e o destravamento das promoções, conseguiram na justiça o destravamento das promoções. Segundo um dos líderes do movimento em prol desses direitos, o investigador James Figueiredo, uma ação na justiça ingressado por um dos sindicatos da categoria conseguiu uma decisão favorável aos profissionais. Graças a Deus, né? O doutor Rony Frank, juiz, concedeu essa sentença de obrigação de fazer, fazendo que o governo efetive as promoções dos escrivães investigadores no prazo de 30 dias, sob pena de medida coercitiva, né? Isso é uma conquista muito grande para a nossa classe de escrivães investigadores, que nós já vimos numa luta muito árdua aí há 2 meses, com mobilizações em frente à sede do governo, com carreata, com 2 impulsões na Assembleia Legislativa, e tinha uma sentença favorável. O governo não cumpriu, né, a decisão judicial. Agora o juiz Rony Frank
deu essa sentença de obrigação de fazer. Então, para a gente, policiais, escrivães e investigadores, é uma grande conquista nesse momento, desse impasse que nós estamos tendo com o governo do Estado. Segundo James Figueiredo, uma outra ação pedindo o pagamento da última parcela do escalonamento também foi ingressada. Temos outras ações na Justiça, né? Que é da última parcela do escalonamento, que está na mão da juíza Kelvino, e que nós aguardamos também uma decisão favorável, já que o governo não quer cumprir a lei, né? São decisões que estão asseguradas em lei, tanto a promoção como a última parcela do escalonamento, que está lá na LDO com orçamento próprio. E o governo simplesmente, por questões de birra, de problemas pessoais com a classe de escrivão e investigador, não quis conceder o pagamento desses dois direitos. Mas queremos agradecer aqui a Justiça do nosso Estado, doutor Rony Frank, por ter acatado essa nossa solicitação através do nosso sindicato, do Simpol, né? E ter deliberado de forma positiva a obrigação do cumprimento da nossa promoção. O movimento Cumpra-se a Lei dos escrivães e investigadores da Polícia Civil acontece porque o governador Wilson Lima não cumpriu o pagamento da última parcela do escalonamento dos profissionais, que deveria ser pago em abril, além do descumprimento de outras promessas com as categorias quando Wilson Lima estava em campanha no ano de 2018. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, enquanto mostramos aí a luta de profissionais responsáveis que honram o trabalho e a farda que usam, na outra ponta temos casos completamente diferentes. Escuta essa aí, olha só. Policiais militares do Amazonas são alvo de operação contra crimes praticados no estado. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público deflagrou na manhã desta sexta-feira uma operação contra policiais militares do Amazonas. Karine. Carlão, e as acusações são muito graves. Escuta: prática de extorsão qualificada, roubo, cárcere privado, violação de domicílio e organização criminosa. A ação foi batizada de Operação Espólio e a Auditoria da Justiça Militar, que é a instituição responsável por investigar militares, emitiu mandados de prisão preventiva e busca de apreensão expedidos por ela. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes da operação. Um oficial e 4 soldados da Polícia Militar foram presos durante a Operação Espossólio. A ação acontece 3 meses após a Operação Punodor, que prendeu um tenente e 3 cabos investigados por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e extorsão. Dessa vez, os policiais militares foram presos pela suposta prática de extorsão qualificada, roubo, cárcere privado, violação de domicílio e organização criminosa. Segundo informações repassadas durante a entrevista coletiva pelo promotor de justiça Iranilson Oliveira, do Ministério Público, os presos eram 4 praças e um oficial, que estão detidos no batalhão de polícia. O promotor explicou que as vítimas informaram que teriam a possibilidade de serem flagranteadas em uma situação falsa para justificar a extorsão dos policiais. As vítimas têm um poder patrimonial envolvido em atividades comerciais. Da atribuição, da ocupação das vítimas, mas assim, vítimas que envolvem atividades comerciais, outros familiares envolvidos, mas sempre nesse caso envolve sim uma atividade comercial, que em tese deve ter justificado saltar aos olhos dos investigados a capacidade financeira de poder oferir algum lucro em relação a essa situação. Os responsáveis pela investigação não revelaram o número de vítimas. As diligências da operação ainda não terminaram e os nomes dos policiais envolvidos estão sob segredo de justiça. Por isso, eles não foram revelados.
Os militares estão detidos no batalhão da Polícia Militar, no bairro de Petrópolis, na zona centro-sul aqui da capital. Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão estão sendo cumpridos por equipes do GAECO e da Polícia Civil e também pela Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 16 minutos. Vamos conversar com o nosso amigo, nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. A gente já começa sobre eleições 2022. Veículos de imprensa vão fazer um acordo, um pool, para promover debates com os presidenciáveis. Cadu, será que a ação vai mudar a postura dos candidatos Lula e Bolsonaro, que lideram as intenções de votos e já declararam que não vão participar de debate? Será que isso muda um pouco? Cadu, boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karine, estamos a 62 dias do primeiro turno das eleições. As grandes empresas de comunicação do país tiveram que fazer um acordo para promoverem juntas, em forma de pool, como você falou, os debates com os pré-candidatos à presidência da República. Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, os dois principais candidatos dessa eleição polarizada, ambos vêm resistindo à ideia de participar dos debates na TV e no rádio. Bolsonaro, inicialmente, disse que não iria a nenhum debate, depois voltou atrás e disse que só iria se Lula fosse. E Lula disse que prefere participar de até 3 debates e aí sugeriu que os veículos de comunicação se juntassem para fazer o menor número possível de encontros. Desculpa. Menina, tá uma secura danada aqui em Brasília. Perdão, Karine. Tranquilo, Cadu, tranquilo. A gente sabe que o clima aí é muito seco e é difícil da gente falar do jeito que você fala, assim, sem parar e com muita propriedade. A gente entende. Segue daí. Obrigado. E os veículos de comunicação não conseguiram mudar a cabeça dos pré-candidatos, Karine. Por isso, foram definidas hoje 3 datas para a realização de debates, Karine. O primeiro debate vai ser no dia 28 de agosto, realizado pela TV Cultura, Grupo Bandeirantes, UOL e Grupo Folha. O segundo debate vai ser no dia 14 de setembro, realizado mais uma vez pelo Grupo Folha, UOL, Estadão, O Globo, Valor Econômico e G1. Ou seja, nessa data entra aí o Grupo Globo, mas não informou a participação da TV Globo. O terceiro debate vai ser no dia 24 de setembro, realizado pela CNN, SBT, Estadão, Veja e Rádio Nova Brasil FM. Agora, respondendo a sua pergunta, Karine, claro que essa mudança vai impactar todos nós, porque teremos aí pouquíssimas oportunidades para ouvir as propostas dos 2 principais candidatos. Isso vai levar a população a se concentrar nesses 3 debates, meio que no clima de final de Copa do Mundo, né? Agora, Lula e Bolsonaro querem evitar o confronto direto, porque para eles é importante manter o cenário polarizado, mas apenas com o que é movimentado nas redes sociais pelos grupos apoiadores dos 2 lados. Porque o que está em jogo, Karine, não são as propostas, mas sim essa disputa meio com cara aí de garantido versus caprichoso. Mudando de assunto, Karine, agora falando de campanha de Lula, hoje teve convenção nacional do PSB, partido de Geraldo Alckmin, que agora é o senhor socialista, né? E os 2 estiveram presentes nesse evento que foi realizado aqui em Brasília. Lula fez um discurso com críticas ao governo Bolsonaro, ao orçamento secreto, que é aquele mecanismo do orçamento público que ajuda Bolsonaro a manter o apoio da maioria no Congresso Nacional e contra os ataques ao sistema eleitoral. Ele falou que agora está mais bem preparado e que vai governar sem ódio no coração, disse ele. E pede que as pessoas não respondam às provocações nas ruas. Vamos ouvir um trecho do discurso do ex-presidente Lula. Eu sou um homem, hoje, muito mais cauteloso. Eu saí daquela Polícia Federal sem ódio. Pelo contrário, saí apaixonado e casei dia 18 de maio, no mês passado. Eu não quero governar com ódio, porque não é possível governar.
No nosso governo a gente distribuía, Randolfo, 16 milhões de livros didáticos para o ensino técnico do país. Nunca mais se distribuiu um livro técnico. Hoje se incentiva a comprar armas, porque já que não tem emprego, já que estão destruindo a ciência e tecnologia, já que estão tirando o dinheiro da universidade, já que estão dando dinheiro das escolas técnicas, vamos facilitar a compra de arma. É esse país que nós queremos? Não. E nós vamos fazer uma campanha sem ódio. Nós não precisamos aceitar nenhuma provocação. Ninguém tem que brigar com ninguém na rua. Ninguém tem que brigar com ninguém em restaurante. Não vamos aceitar nenhuma provocação. Nós vamos ganhar tendo coragem. 18 horas. A gente acompanhou a fala do candidato Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República com um discurso de paz, né? O que a gente realmente quer nessas eleições. Cadu. Exatamente, Karime. Karime, agora falando do partido União Brasil. Foi divulgado agora à tarde que o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, abriu mão da pré-candidatura à presidência da República. A gente falou dessa possibilidade essa semana aqui no 18 horas, né, Karime? Essa notícia chama a atenção porque o União Brasil é um partido de centro-direita que tem a terceira maior fatia do fundo eleitoral, mais de 700 milhões de reais. Luciano Bivar, que é deputado federal, decidiu agora há pouco que vai disputar a reeleição. A gente havia dito aqui que o União Brasil iria apoiar o PT nesse primeiro turno para ter o apoio do partido e também daquela federação PT, PCdoB e PV na disputa à presidência da Câmara, com a chancela de Luciano Bivar tendo como candidato à presidência. Esse acordo permanece, Karine, mas informalmente, porque houve aí a resistência a esse acordo em alguns estados, como Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então o partido decidiu liberar os estados para fazer as suas composições regionais. Ou seja, a situação dos estados segue como estão. O jogo prossegue nos estados sem a interferência da Executiva Nacional, que vai permanecer neutra, muito parecido ali com o PSD, que meio em cima do muro, mas com o olho focado nas eleições para a presidência da Câmara. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, médicos lançam um manifesto contra o Conselho Federal de Medicina. O que está acontecendo aí, Cadu? Explica pra gente. O que se trata esse manifesto aí? Carlão, nessa quarta-feira, o presidente Bolsonaro participou de um encontro com um grupo de médicos no Conselho Federal de Medicina. Nesse evento, Bolsonaro resgatou aqueles discursos negacionistas contra a vacina da Covid-19, em defesa do tratamento precoce com cloroquina, e ainda falou que a CPI da Covid no Senado não deu em nada. Ele disse que, com orgulho, não se vacinou. E nesse discurso dele, totalmente negacionista, ideológico, Bolsonaro foi aplaudido de pé pelos médicos que estavam no auditório presentes. Esse evento, Carlão, provocou um mal-estar dentro da categoria em todo o país. Está circulando um manifesto e um abaixo-assinado contra o Conselho Federal de Medicina, que já foi assinado por mais de 4 mil médicos de diversos estados, inclusive do estado do Amazonas. Eles repudiam a postura do Conselho Federal de Medicina em apoio às ideologias negacionistas contra a ciência e também a postura científica do presidente Bolsonaro. Importante dizer, Carlão, Bolsonaro só teve sucesso nessa cruzada antivacina que atrapalhou a luta contra a Covid-19 em nosso país, porque ele teve o apoio também de parte da classe médica. Então agora a gente vê mais uma vez os profissionais da saúde divididos entre a ciência e o negacionismo às portas das eleições. Carlão e Karine. Meio que absurdo, né? Em 2022, ouvir um médico ser contra a vacina, né? Daqui a pouquinho vai defender. Vai ser a varíola dos macacos, né? Que está avançando no mundo inteiro, no Brasil. Sim. Será que eles serão negacionistas também? Não é possível, né? Enfim, só aqui no Brasil eu acho, não sei. Bom, Cadu, vamos seguir aqui, que teve pesquisa da Datafolha e apontou que Bolsonaro conseguiu conquistar mais espaço entre os mais pobres, mulheres e evangélicos. Cadu, traz pra gente mais informações, mais números dessa pesquisa.
Karine, ontem a gente falou aqui sobre a pesquisa Datafolha, né, que aponta a liderança do ex-presidente Lula, que está a 18 pontos na frente do segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro. Hoje a gente volta a falar dessa pesquisa, mas esmiuçando os resultados que, apesar de tudo, são favoráveis ao presidente Bolsonaro, que estão sendo, inclusive, comemorados pelo comitê de campanha. Vou explicar por quê. Bolsonaro conquistou espaço entre os mais pobres. A pesquisa aponta que ele tem 23% do eleitorado que tem renda entre 2 e 5 salários mínimos. No mês passado, ele tinha 20%. Nesse grupo, Lula ainda lidera com 54%. E esse mês teve uma queda de 2 pontos percentuais. Entre os eleitores com renda entre 5 e 10 salários mínimos e de acima de 10 salários mínimos, Bolsonaro tem 41% e 44% das intenções de voto. Ou seja, nesses dois grupos, dos grupos mais abastados economicamente, Bolsonaro está liderando. Bolsonaro também conquistou espaço entre as mulheres. A gente já falou bastante sobre isso, né? Inclusive sobre o empoderamento feminino na política, falando sobre a rejeição do público feminino a Bolsonaro. Enfim, ele subiu entre esse público feminino, subiu de 21% para 27%, enquanto Lula caiu de 49% para 46%. E entre os evangélicos, Karine, apesar do escândalo envolvendo a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que é pastor presbiteriano, que é aquele escândalo do gabinete paralelo do MEC, envolvendo aqueles pastores que cobravam até ouro, né, para os prefeitos em troca de recursos do Ministério da Educação, o Bolsonaro subiu de 40% para 43%. E Lula caiu de 35% para 32%. Nesse grupo dos evangélicos, Bolsonaro está avançando largamente. Ou seja, Karine, foram avanços pequenos, porém importantíssimos, que mostraram aí para o comitê de campanha do Bolsonaro que o trabalho em cima de segmentos da sociedade vem dando certo. Mas é preciso ter mais velocidade para que Bolsonaro se torne competitivo à frente do ex-presidente Lula. Aí, fechando toda essa questão, apesar de algumas pequenas vitórias do presidente Bolsonaro, tem os votos válidos, né, que é o conjunto da obra. Lula tem 52% e Bolsonaro tem 32%, ou seja, chance de vitória no primeiro turno, segundo a pesquisa Datafolha. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom fim de semana. Valeu, gente. Bom fim de semana. Desculpa a tosse, que essa secura tá brava demais. Hein? Tá, imagina. Tranquilo. Brasília, né? Brasília. Um abraço, gente. Valeu, tchau. Até segunda, Cadu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora são 6h29 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, olha só, atenção, hein? Informou que o trânsito do bairro Educandos, na zona sul de Manaus, vai ter mudanças neste fim de semana agora para a realização aí do Arraial do Educandos. As linhas de ônibus que atendem o bairro também vão ser alteradas, Karine. Exato, Carlão. O evento, que já é tradicional no calendário da cidade, começa hoje, sexta-feira, e segue até domingo, dia 31 de julho, tá? Trechos da Avenida Rio Negro e das ruas Amâncio de Miranda e Inocêncio de Araújo vão ficar interditados para o Arraial. Mix. Só daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas. Crise na segurança pública. Passageiros da linha 640 se revoltam, agridem e matam um homem que, segundo eles, tinha anunciado o assalto ao ônibus. Esse é o nosso assunto em instantes, daqui a pouquinho. 18 horas. E agora, quando são 6h30 em Manaus, nós vamos conferir a previsão do tempo, né? Para hoje. Hoje é sexta-feira, hoje à noite de sexta-feira e também entrando aí já na madrugada de sábado. Tempo e temperatura com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Com informações do clima tempo, o tempo fica nublado com possibilidade de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 82%. Mix. Olha só, vamos seguir falando sobre a crise na segurança pública do Amazonas. Nesta quinta-feira, uma nova ocorrência chamou a atenção por conta da ausência de um sistema de segurança efetivo. Escuta só, passageiros da linha 640 se revoltaram e reagiram a um assalto, Caco.
Carlão, é o ponto que chega o desespero do cidadão, né? Eles agrediram e mataram um homem que, segundo eles, tinha anunciado o assalto no ônibus. Ou seja, a população está praticamente abandonada à própria sorte. Rodrigo Soares traz mais informações sobre esse caso. Informação que tinha uma linha 640 que estava sendo vítimas aí de assalto, né? E aí nós deslocamos para o local, chegando até aqui a Avenida Neonutz, e segundo as informações é que um dos assaltantes acabou sendo vitimado aí por algum transeunte que estava passando, levando um tiro na nuca e caindo aí morro abaixo aí, como foi identificado posteriormente aí pela criminalística. O depoimento que você acabou de ouvir foi do policial militar Capitão Dimas, narrando um fato que aconteceu na noite da última quinta-feira, na Avenida Max Teixeira, zona norte de Manaus, quando o suspeito de realizar um assalto na linha 640 foi morto por populares enfurecidos com a criminalidade nos ônibus da cidade de Manaus. Segundo dados colhidos pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, de janeiro a maio deste ano, foram 680 roubos a ônibus coletivos, 5 roubos a mais que no mesmo período de 2021, quando foram registrados 675 desse tipo de crime. O deputado estadual, delegado Péricles, do PL, disse que até o momento não vê ações efetivas da Polícia Militar para combater os crimes que acontecem no transporte público de Manaus. Os assaltos aos ônibus aqui de Manaus continuam e cada vez aumentando. Não se vê um planejamento, uma ação efetiva do comando da Polícia Militar para se reduzir esses assaltos. Isso já é comum. E quem sofre é a população, é quem tanto necessita do transporte coletivo. E não se vê, como eu disse, nenhuma ação efetiva para se reduzir. Ficela, muitos fazem, dizendo que estão ajudando a população, ajudando a tropa, mas efetivamente não se vê nada. E é essa a realidade que nós temos hoje na segurança pública do estado do Amazonas. A reportagem do 18 Horas procurou a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, questionando sobre quais são as ações feitas para combater os roubos dentro dos ônibus de Manaus. Em nota, a Secretaria informou que as ações para coibir assaltos a ônibus do transporte público em Manaus foram intensificadas pela Secretaria com operações que ocorrem diariamente em horários diversificados, conforme a identificação da mancha criminal. A nota informa ainda que os representantes das empresas do segmento têm contato direto com agentes de segurança e afirmam que sentiram diferença nos últimos dias. Com base nisso, a reportagem procurou o Sinetran, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, mas até o fechamento dessa reportagem, a assessoria do sindicato não gravou o depoimento de algum porta-voz do sindicato e também não apresentou nota. Questionada pela reportagem sobre os números de crimes no mês de junho e julho, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas ignorou o pedido dos dados. Os números também não estão disponibilizados no site público de dados da Secretaria. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Essa realidade, essa situação, essa insegurança, essa violência dentro, dos ônibus, dos coletivos, não tem nem o que dizer, a não ser que é um absurdo. Nesta terça-feira nós falamos aqui do assalto num ônibus no bairro Cidade de Deus. 2 homens armados assaltaram todos os passageiros e um deles levou um tiro no pé porque disse para os criminosos que não tinha celular. E os dados realmente são alarmantes. Só nos 6 primeiros meses deste ano, Manaus registrou aumento de 8,9%. 18,9% nos casos de assalto a ônibus em comparação com o mesmo período do ano passado, Karine. A questão é que estão enxugando o gelo, né, Carlão? A gente começou o programa falando da falta de investimento, da falta de prioridade desse governo do estado em relação à inteligência na área da segurança pública. Então não tem como, não tem matemática que feche, não tem como você resolver um assunto, uma questão tão importante quanto segurança pública
sem que tenha investimento, sem que tenha prioridade, sem que tenha projeto também. O fato é que nenhuma ação eficiente da segurança pública está sendo feita para evitar esse tipo de crime. Os números estão aí e não mentem. E mesmo anunciando investimento de 280 milhões de reais com o programa Amazonas Mais Seguro, em julho do ano passado, os índices não diminuíram. Pelo contrário, sempre mostramos aqui os números oficiais que revelam o aumento dos crimes violentos no estado. O Amazonas registrou um aumento de 54% no número de assassinatos e se tornou o estado com a maior taxa de mortes violentas no país. 18 horas. 6 horas e 36 minutos, vamos falar sobre política local, sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. O senador Eduardo Braga, pré-candidato ao governo do Amazonas, já teve o pedido homologado pelo PT aqui do estado. Então, é oficial o apoio do PT nacional? E o vice dele, o assunto que a gente tem sempre comentado aqui, né? A gente não conhece ainda os vices. Eduardo Braga já tem algum vice? Já tem algum nome? Olha, o documento foi assinado, né, pelo Diretório Regional e enviado à Direção Nacional do Vice. Nós já vamos falar sobre o assunto. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Segundo o deputado Sinésio Campos, eu conversei com ele hoje à tarde, ele que é o presidente do PT no Amazonas, está confirmado aí o apoio, né, do PT à pré-candidatura ao governo do estado do Amazonas do senador Eduardo Braga. Esse pedido, nós já comentamos, né, é da diretoria nacional do PT, tanto que Eduardo quanto o senador, na verdade, Omar Aziz, eles terão apoio do pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O senador Eduardo Braga postou, inclusive, esta tarde, nas redes sociais dele, uma foto com apoio de alguns prefeitos do interior do Amazonas. Na legenda, ele disse que essa é uma aliança capaz de levar aos 4 cantos do Amazonas e que tem uma mensagem da esperança, do emprego, renda e dignidade plena para todo o povo do Amazonas. Estão na foto algumas pessoas que eu identifiquei. Bom, o ex-prefeito de Tapauá, Zezito Guedes, Pedro Guedes, que é prefeito de Careiro da Várzea, também Regis Nazaré, prefeito de Anori, Adenilson Reis, prefeito de Nova Olinda do Norte, João Campelo, prefeito de Itamaraty, Davi Bemergui, prefeito de Benjamin Constant, Denise Lima, prefeita de Itapiranga, e ainda a Aristides Queiroz de Oliveira Neto, prefeito municipal de Silves. Também Natan Macena, prefeito de Careiro do Castanho, Jair Souto, prefeito de Manaquiri, Beto D'Angelo, Manacapuru e Bi Garcia, prefeito de Parintins. Tanto Beto D'Angelo, prefeito de Manacapuru, quanto o prefeito de Parintins, Bi Garcia, nós já havíamos comentado aqui no programa 18 horas sobre esse possível apoio ao senador Eduardo Braga. Sobre a escolha do vice, que você perguntou, Karime, eu conversei com o deputado federal, José Ricardo, do PT. Ele disse que não participou das tratativas, das reuniões, enfim. Disse também que Eduardo Braga está numa posição boa, né, na 3ª colocação, mas que ele depende do apoio do pré-candidato Lula para continuar no pleito. Sem Lula, se tornaria inviável, né, o crescimento dele, enfim, a candidatura dele ao governo do estado do Amazonas. Eu conversei ainda com o presidente do PCdoB, partido que faz parte, inclusive, da federação aí, PT, PCdoB e PV. Ao cargo de vice, o PCdoB indicou os nomes de Lúcia Antoni Arminda Mourão e Edilon Queiroz, metalúrgico, ele que é diretor, né, do sindicato. Bom, agora olha a situação. Todos sabem que Sinésio Campos, que eu falei no início aqui da matéria, presidente, né, do PT regional, ele apoia o governador Wilson Lima, né, do União Brasil. E aí o partido dele vai apoiar Braga. José Ricardo, que também conversei com ele, deputado federal, já falou abertamente que ele preferia o nome do próprio PT, né? Com esse racha, ou seja, regionalmente falando, Eduardo terá mais apoio do PCdoB e do PV, na verdade. Eu tentei falar com o senador, mas até o fechamento, né, dessa matéria eu não tive resposta. Bom, falando agora de Amazonino Mendes, enquanto isso,
a federação, né, em que Amazonino Mendes faz parte, PSDB e Cidadania, olha, Amazonino segue tranquilo, viu, com a chapa formada e com o vice, que possivelmente seja o ex-deputado Humberto Miquiles. A convenção será nesse sábado, às 10 horas da manhã, na quadra da Sem Compromisso, e o grupo diz que será com compromisso e promete levar aí milhares de pessoas ao local. Sobre a possibilidade do filho de Amazonino Mendes ser o vice dele na chapa, bom, ainda há pouco recebemos nota, né, um release, na verdade, da assessoria do pré-candidato Amazonino Mendes, que diz, inclusive, tem um abre aspas, né, do filho do Amazonino, do Armando Mendes, que ele disse o seguinte: sempre vou estar ao lado do meu pai, orientando, aconselhando, como sempre fiz. Ele pode contar comigo para que, se o povo eleger, ajudá-lo a fazer o melhor governo de todos os tempos. Fecha aspas, disse aí filho de Amazonino, Armando Mendes. Então, como nós já dissemos, inclusive toda a imprensa acabou vinculando aí, né, a possibilidade de Armando ser, então, o vice de Amazonino. Nós preferimos, né, nesse período, não falar nada, até porque nos bastidores eu comentei, olha, acho que não existe essa possibilidade. Possivelmente seja realmente Humberto Miquiles. Falando do governador Wilson Lima, e propriamente das eleições, nós temos um pouco mais aí, né, Karime, Carlão e ouvintes, pouco mais de 2 meses, e podemos dizer que o grupo de Wilson Lima está rachado também, tanto que a convenção foi empurrada aí para o último dia do prazo da convenção, para o dia 5 de agosto, foi antecipado um dia, agora para o dia 4, por causa do prefeito Davi Almeida. Ele é adventista e tem aquela questão, né, de sexta para o sábado, enfim. Tem aí no mesmo grupo a ruptura, né, que a gente já sabe, já comentamos também, do Coronel Menezes, né, que é pré-candidato ao Senado, e do prefeito Davi Almeida. Ambos já declararam aí um rompimento mesmo, com declarações fortes. Nós também já comentamos aqui. O Wilson está no meio disso tudo, entre o apoio, né, de Bolsonaro, do prefeito Davi, enfim, que afirmou, inclusive o prefeito afirmou que ainda não decidiu o que vai fazer, quem ele vai indicar para o vice. Enquanto isso, muitos pré-candidatos seguem também sem seus vices. Carol Braz, conversei novamente com ela do PDT, disse que foi procurada por vários partidos, mas que segue aí como pré-candidata realmente ao governo do estado do Amazonas e que ainda estão definindo um nome para o seu vice. Ricardo Nicolau, deputado, né, do Solidariedade, ele também, que é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, lança também a candidatura nesse sábado, né? E está mantendo aí o nome do vice dele guardado a 7 chaves. Conversei também com o pré-candidato Marcelo Amil do PSOL. Ele disse que provavelmente seja o nome dele, e o vice Luiz Carlos, que também é do PSOL, ou seja, seria também uma chapa puro sangue. Karime, Carlão. E Artemis, olha só, além de Amazonino Mendes, a Federação PSDB Cidadania vai lançar aí nomes para o Senado, deputados estaduais e federais também. Qual a expectativa aí de PSDB Cidadania com relação a esses eleitores aí, esses possíveis eleitos? Eu conversei hoje à tarde com alguns candidatos, eles estão bem animados, inclusive com o vereador Amon Mandel, que é pré-candidato a deputado federal pela Federação PSDB e Cidadania. Vamos ouvi-lo? A expectativa é de que a nossa militância, a militância do AMON, compareça em peso nessa convenção, demonstrando força. Nós devemos ter milhares de pessoas, muito provavelmente, nessa convenção, e entre afiliados e simpatizantes mais próximos de seus respectivos parentes. A expectativa é de que nós tenhamos uma chapa completa, com 9 candidatos para a Câmara Federal, e tenhamos também uma chapa completa para a Câmara Estadual, para a Assembleia Legislativa do Estado. 18 horas.
Ouvimos então o pré-candidato a deputado federal, Amon Mandel, e eu conversei também com o deputado estadual, que é pré-candidato à reeleição, também a deputado estadual, Wilker Barreto, pela Federação PSDB e Cidadania. Ele que passou aí por São Gabriel, Coari, está agora em Barcelos, não pôde enviar áudio por causa, enfim, da internet, mas ele encaminhou uma nota. Ele disse que a democracia permite que momentos como esse, né, de colocar o nome dele à disposição para representar o povo do Amazonas no poder legislativo, e que o trabalho dele sempre foi contra a corrupção e será eterno, né, como agente público, economista, ser humano, enfim. Ele disse que nessa convenção, né, que deve ocorrer amanhã, ele terá o privilégio de estar ao lado dos pré-candidatos Amazoniano Mendes para o governo e Arthur Neto para o Senado. Líderes, né, que já comprovaram competência pelo estado do Amazonas. Conversei ainda também com o pré-candidato a deputado federal, Israel Paulain. Ele falou do compromisso, né, dele ser candidato pela primeira vez. Vamos ouvi-lo também. A minha expectativa para a nossa convenção amanhã, a partir das 10 horas, na quadra da Sem Compromisso aqui em Manaus, é grandiosa. Faremos um evento marcante para dar início oficialmente à nossa caminhada com o povo e para o povo, lançando a minha candidatura a deputado federal ao lado do nosso governador Amazoniano Mendes, que está de volta, atendendo o clamor do povo amazonense, que precisa de sua experiência para reconstruir o nosso estado, deixando um legado para as futuras gerações. E por isso, estou ao lado de amazonino, emprestando a minha juventude, somada com a sua experiência, para juntos trazermos de volta o sorriso do povo do Amazonas. Vai ser um encontro de muita emoção, o encontro da democracia. Todos convidados, vamos reconstruir o nosso Amazonas juntos. 18 horas. Falou então o pré-candidato a deputado federal Israel Paulain, falou animado aí, Karime e Carlão, e essas convenções prometem, hein? Sem dúvida. Show. Sem dúvida. Temisa, obrigada pelas informações. Boa noite, bom fim de semana. Para vocês também. Tchau, tchau. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h48, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Ministério da Infraestrutura divulgou nesta quinta-feira que o IBAMA emitiu a licença prévia que permite a reconstrução do trecho do meio, o famoso meião, da rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. A parte da via é conhecida há anos como um lugar intrafegável, o que dificulta a ligação do Amazonas com o restante do Brasil por via terrestre, Karime. Carlão, só que a emissão dessa licença aí, que já é aguardada por políticos, empresários e outros entusiastas da rodovia por 15 anos, dividiu opiniões, tá? De um lado, as pessoas que dizem que a rodovia é fundamental para o desenvolvimento econômico do estado. Já por outro lado, estão os ambientalistas, que dizem que a via pode trazer impactos ambientais severos. E quem explica essa situação melhor pra gente é Rodrigo Soares. Os impasses que envolvem a reconstrução do trecho do meio, o famoso meião, da rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, ganhou um novo capítulo na última quinta-feira. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, informou que o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, emitiu uma licença prévia para a reconstrução da rodovia. Nós temos hoje um dia especial. O dia de hoje, dia 28 de julho de 2022, depois de 15 anos de espera, nós temos a licença ambiental da BR-319. 15 anos que eu estou no Ministério. Fui o primeiro técnico a entrar no avião e levar o EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental, em 2008, lá para a Superintendência do Ministro do Amazonas. Presente para nós todos. Por quê? Nós vamos conectar Manaus a toda a malha federal através da rodovia da BR-319. Isso quer dizer que nós vamos reduzir as distâncias entre os brasileiros. E isso vai cada vez mais nos fazer um povo unido, com propósito.
A decisão dividiu opiniões, já que a partir da emissão dessa licença prévia, o trecho pode ser reconstruído. De um lado, políticos como os senadores Eduardo Braga e Plínio Valério, e também o governador Wilson Lima, comemoraram a decisão. Mas de outro, ambientalistas como Philip Fernside, pesquisador do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e vencedor de um Prêmio Nobel da Paz, critica a licença ambiental, pois os ambientalistas estão preocupados com a reconstrução da via e o desmatamento que pode gerar muito além das proximidades da estrada. Com várias ameaças conectadas a isso. Não é porque sempre enfatizado que sou na beira da estrada entre Manaus e Porto Velho. O problema é esse espalhamento do desmatamento para vastas áreas não protegidas. ONGs como o Observatório da BR-319 também têm se manifestado contra a emissão da licença ambiental. Na opinião da secretária executiva da ONG, Fernanda Meirelles, a emissão repentina é um ato de politicagem. Vemos com grande preocupação a emissão da licença prévia para o trecho do meio da BR, principalmente nesse momento de disputa eleitoral, em que essa decisão claramente possui motivação política. Nós consideramos que importantes etapas desse processo foram ignoradas. A licença prévia ainda não pode ser emitida, uma vez que as consultas livres prévias e informadas nunca foram realizadas com os povos indígenas e as comunidades tradicionais, e eles serão diretamente impactados por uma obra de infraestrutura dessa magnitude. Portanto, o direito desses povos foi violado. Além disso, para nós a baixa governança impera na região de influência da rodovia. As ações de fiscalização são totalmente insuficientes para coibir a grilagem, as invasões, o desmatamento, a especulação fundiária. E essas pressões elas vêm aumentando exponencialmente nesses últimos anos. Como agravante, as unidades de conservação, as terras indígenas, que deveriam ser protegidas, também estão sob constante ameaça, seja pela baixa gestão, a falta de orçamento ou medidas legislativas e administrativas que enfraquecem essas áreas. A licença prévia, com a data desta quinta-feira, dia 28 de julho, e com validade de 5 anos, foi destinada para o Departamento Nacional de Transportes, que deve fazer os trabalhos de reconstrução do trecho do meio da rodovia. Procurado pela reportagem do 18 Horas, que pediu informações do departamento sobre o início das obras, a assessoria de imprensa não respondeu o questionamento até o fechamento desta reportagem. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, o Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira a primeira morte por varíola dos macacos no país. A vítima era da cidade de Uberlândia, lá em Minas Gerais. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Organização Mundial da Saúde, apenas 5 pessoas morreram pela doença em todo o mundo durante o surto atual. E o Brasil registrou até agora 1.066 casos da doença. No Amazonas, o primeiro caso foi confirmado ontem, quinta-feira. A Agência Nacional de Vigilância em Saúde criou um comitê técnico de emergência para a doença aqui no país. E o infectologista da Fundação de Medicina Tropical, Nelson Barbosa, fala sobre os cuidados para evitar a transmissão. Vamos ouvir. A transmissão acontece por via aérea, através da respiração de uma pessoa para outra, tossir, espirrar. Isso tudo pode veicular o vírus para uma outra pessoa. E também pelo contato íntimo com a outra pessoa que tem as lesões. Principalmente se aquelas lesões de pele estourarem, porque no líquido há uma quantidade imensa de vírus. Então essas são as formas de transmissão da varíola dos macacos. Como ela é uma doença que você pode pegar pelo ar, alguém tossir, espirrar, o ideal é usar a máscara. A máscara é um dos fatores que contribui muito. A outra é a higiene das mãos, com álcool em gel, álcool 70, água e sabão, e manter a distância, né? Aquela distância aceitável de 1,5 metro de cada pessoa. Apesar de não ter vacina, mas quem tem a idade acima dos 50 anos provavelmente foi vacinado para varíola humana.
E os pesquisadores dizem que ela dá uma certa proteção contra a varíola dos macacos. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Hemoan, ele registrou uma queda de 50% no estoque de sangue nesta última semana de julho. O mês começou com uma média de 1.000 bolsas em estoque e agora chega na casa de 500 bolsas disponíveis para a distribuição. Carlão, e um dos fatores que contribuíram para o esvaziamento do estoque está ligado ao novo aumento de casos de Covid-19 e síndromes respiratórias. Com a baixa no estoque, o Hemoan está convocando com urgência os doadores de todos os tipos sanguíneos, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Hemoan, Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, registrou uma queda de 50% no estoque de sangue nesta última semana do mês de julho aqui em Manaus. O mês começou com uma média de 1.000 bolsas em estoque e agora chega na casa de 500 bolsas disponíveis para distribuição em todo o Amazonas. O Hemoan é o único hemocentro do estado responsável pela coleta, processamento e distribuição de sangue de 39 unidades hospitalares aqui da capital e 45 cidades do interior do Amazonas. O abastecimento crítico é uma ameaça ao atendimento de transfusão na rede pública e privada de saúde, principalmente dos tipos O positivo e O negativo, os mais necessários em todo o Amazonas. Para reverter essa situação, o Hemocentro está convocando os doadores O positivo e O negativo e de tipagens negativas para realizarem doação imediata. A média de comparecimento atual está de 140 doadores por dia. Para o estoque se regularizar, são necessárias de 220 a 250 doações por dia, como explica a gerente de captação de doadores do Hemoan no Amazonas, Margarete Rodrigues. Nós estamos tendo uma diminuição no número de bolsas no nosso estoque e isso vem acontecendo especialmente após aí o pico maior do Covid, devido nós termos aí uma baixa de aproximadamente 60 doadores no nosso estoque. São vários os motivos pelos quais os doadores não retornaram, entre eles o próprio óbito, como também a questão de doenças crônicas, tanto por parte do doador como por algum familiar. E não podemos esquecer, o Hemoan é o único banco de sangue desse Amazonas. Ele abastece tanto a rede pública quanto a rede privada de saúde. O esvaziamento do estoque está atribuído principalmente ao novo aumento de casos de Covid-19 e as síndromes respiratórias no estado, já que quem testou positivo para a Covid-19, mesmo que leve ou assintomático, só pode doar depois de 10 dias, desde que não esteja mais com nenhum sintoma. Quem teve contato com pessoas que testaram positivo deve esperar o prazo de 7 dias, contados a partir do último dia de contato. Para se tornar um doador, basta estar com uma boa saúde, ter idade entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Também é importante estar bem alimentado e munido de um documento de identidade oficial, como RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho. Caso tenha entre 16 e 17 anos, pode doar somente acompanhado de um responsável ou representante legal. O ponto de coleta é a sede do Hemoan, localizada na Avenida Constantino Neri, de segunda a sábado, sempre de 7 da manhã às 6 da tarde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos, seguimos para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais uma vez, hoje o Amazonas vira notícia negativa nacional na área de segurança. Uma operação do Ministério Público desbaratou um grupo de policiais militares que agia como bandidos. Os crimes são de extorsão, roubo, cárcere privado, violação de domicílio e organização criminosa. É o terceiro escândalo envolvendo parte podre da polícia na atual gestão do governo do Amazonas.
não é bom para o Amazonas. Aponta para a falta de autoridade de quem tem a responsabilidade pela segurança pública. Mas o fato não deve confundir uma banda podre com a maioria dos policiais do estado, que todos os dias se esforçam para atender os cidadãos. E é essa maioria que merece o respeito da população e deve ser valorizada pelos que comandam a segurança no estado. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Bom fim de semana pra você. Boa noite e até lá. Até segunda, né? Até segunda, Carlão. Bom fim de semana. Um beijo. Até segunda-feira. Continue bem. Continue em 100,7. Você ouviu 18 horas.